Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Nogueira, sou fisioterapeuta especialista em quiropraxia e professor também de quiropraxia da IES, tá? Tanto de Goiânia quanto de Palmas. E estou aqui para falar um pouquinho sobre o que é a quiropraxia, né? O que é isso? É estralar? Não, não é estralar, tá bom? O estalo faz parte da quiropraxia, porém estalo não é quiropraxia. Aquele que acha que é só estralar está extremamente enganado, tá bom? Quiropraxia, ela uma profissão americana, tá? Datada de 1895, tá bom? Criada por quem? Criada por Daniel David Palmer, mais conhecido como D.D. Palmer, tá? Foi quem fundou o Palmer College, né? A principal faculdade de quiropraxia dos Estados Unidos. Ele é um canadense que veio para os Estados Unidos aos 11 anos de idade. Ele era um autodidata, primeiro de tudo, era uma pessoa que gostava muito, tinha interesse por várias áreas, tá? Ele trabalhou com apicultura, ele trabalhou em mercearia, ele trabalhou também em fábrica de fósforo, mas ele se encontrou com o magnetismo, com a cura magnética, a partir do momento que ele conheceu Paul Caster. Paul Caster, ele era um terapeuta magnético extremamente conhecido, tá? E o D.D. Palmer, ele se interessou por aquilo, por essa cura magnética e quis aprender a respeito, tá? E ele ficou durante 9 anos como aprendiz da cura magnética do Paul Caster, tá? E ele dizia o quê? Que um campo magnético circunda todos os corpos. Então, as doenças importantes podem ser curadas interferindo e alinhando esse campo. Isso daí era o que já era pregado lá na época da cura magnética, tá? E ele compreendeu que dentro dessa filosofia não havia necessidade do uso de medicação, que a gente teria uma outra maneira de estar cuidando ou tratando de dores dos pacientes. E por muito tempo ele teve uma enfermaria. Nessa enfermaria ele tratava através da cura magnética e manipulações os seus pacientes, tá? Essa enfermaria ela tinha 14 leitos. Então era uma enfermaria, não era absurdo, mas para a época, né, 1800 e pouquinho, ele era extremamente eficaz, uma vez que não se usava medicação, tá? Ele era descendente das Ilhas Britânicas, ele era por parte de mãe irlandesa e por parte de pai ele era inglês, tá? Ele foi aos 21 anos professor de escola, depois em 1887 ele fundou o Centro de Cura Magnética, por onde ele trabalhou muito tempo e foi onde ele ficou extremamente conhecido em toda aquela região, tá? Como eu disse anteriormente, pelo fato dele curar as pessoas, né, sem o uso de medicação, que era uma coisa que na época não ocorria, tá bom? Ele foi o criador da quiropraxia em 1895, quando ele tinha 50 anos. E aquilo que eu brinco com os meus alunos, assim, se você está com 30, você tem ainda 20 anos para criar alguma coisa, não é verdade? Porque se ele criou a quiropraxia aos 50 e isso revolucionou a maneira de tratar as pessoas, por que a gente não pode? Não é verdade? E o primeiro caso de ajuste, né, da criação da quiropraxia foi através do porteiro Harley Liller, que era um porteiro que trabalhava no mesmo prédio em que o D.D. Palmer tinha seu consultório. Ele tinha um problema auditivo há mais de 17 anos, né, e sentia dores na coluna. Imagina uma pessoa que cuida da limpeza
de um prédio, cuida também da parte da portaria, então ele vai sentir dores porque provavelmente ele fazia serviços pesados ao longo do dia, né? Com o passar dos anos, essas dores provavelmente foram aumentando. E num desses dias, numa conversa informal com o Didi Palmer, ele falou que ele tinha essas dores nas costas, só que tudo aquilo que o Didi Palmer conversava com ele, ele tinha dificuldade de entender pelo déficit auditivo. E aí ele explicou que isso ocorreu após o aparecimento de um calombo no pescoço, que fala-se que por conta de um tombo, né? Ele bateu o pescoço e esse calombinho apareceu. E o que acontece? A partir do momento que esse calombo apareceu, ele passou a não ter mais aquela audição que ele possuía anteriormente. E o Didi Palmer, né, como todo bom terapeuta manual, a gente enxerga com a ponta dos dedos, né? Então não adianta só ver, a gente tem que tocar, palpar para ver o que era. E ele viu que se tratava de uma vértebra que estava desalinhada dentro do seu segmento normal. Né? Ela estava desalinhada, ela estava rígida, é o que nós chamamos de subluxação. E aí ele perguntou para o Liller se poderia deixar ele ajustar, colocar no lugar, né? E ele deixou. E após alguns exames, o Didi Palmer foi lá e corrigiu aquela vértebra que estava alterada. Dias depois, ele passou a escutar normalmente. Imagina, após 17 anos, voltar a escutar depois de um ajuste. E a partir daquele momento estava criado a quiropraxia, certo? Aonde o próprio Didi Palmer fala que ele não é a única pessoa ou a primeira pessoa a ter feito algum tipo de manipulação de uma vértebra, né? Porque isso já vem datado lá dos gregos antigos. Então são diversas áreas, os japoneses, indianos, chineses, gregos se utilizam de mobilizações das articulações e da coluna. Porém, ele foi o primeiro a fazer um ajuste específico em um segmento com objetivo também específico, que era o de melhorar a dor e fazer com que voltasse essa audição do Liller. E isso espalhou, depois de algum tempo, espalhou para vários cantos, né, de toda a região, todos os Estados Unidos. Imagina pessoas que passaram a ter uma melhora das suas dores, que elas conviviam há muito tempo com elas, passaram a não ter mais aquela dor ou aquela dor ter amenizado. Muitas vezes ele começou a perceber que era por diagnósticos errados. Tá? Por exemplo, imagina uma dor que desce para o coração ou desce no peito, que anteriormente achava-se que era por um problema cardíaco, e após um ajuste numa costela, essa dor desaparecia. Não é uma coisa bem interessante, mas é o que acontecia. Então, a partir daquele momento, estava criado a cura pelas mãos, né? Uma técnica de cura pelas mãos, ou no caso, a prática com as mãos. E aí, durante um dos atendimentos dele, o reverendo Samuel Weed, que era uma pessoa da época extremamente estudada, tá? E amigo dele também, e amigo do DJ Palmer também, ele pediu uma opinião para ele, né? Que nome que ele poderia estar usando. E aí ele colocou o nome ele falou, bom, prática com as mãos, chiropractic, né? Então ele criou a quiropraxia, ele deu o nome de quiropraxia, o chiropractic. No caso, aquele que se utiliza é o chiropractor, né? Só que para nós no Brasil é o quiropraxista, de especialista. Então é o fisioterapeuta especialista em quiropraxia. Tá? Então ela é uma profissão americana, porém ela chegou oficialmente ao Brasil através de um curso de pós-graduação voltado a profissionais da área da saúde, onde o nosso COFITO, ele
reconheceu como uma técnica e posteriormente como uma especialidade do fisioterapeuta. Então, legalmente hoje no Brasil, quem pode exercer a quiropraxia é o fisioterapeuta especialista em quiropraxia, que fez uma pós-graduação de no mínimo 2 anos e após a pós-graduação ele prestou uma prova do COFITO, tá? Que é o órgão máximo que regulamenta a fisioterapia. Eu falo para os nossos alunos, por exemplo, a OAB. Né? Não adianta o aluno ser bacharel em direito. Ele tem que prestar a OAB para só a partir daí ele ser um advogado. Isso acontece também na fisioterapia com a quiropraxia. Então, para o fisioterapeuta ser um especialista, né, ou um fisioterapeuta quiropraxista, ele deve prestar a prova do COFITO. Ah, mas existe um monte de gente que estala. Ok, como eu falei anteriormente, o estalo, ele está dentro da quiropraxia, mas ele não é quiropraxia. Estalar, todo mundo estala. Todo mundo acho que já viu amigos que um estala o outro. E existem profissionais que estalam apenas sem ter a formação adequada na quiropraxia e acham que estão fazendo quiropraxia. E a hora que eles vêm fazer o curso, eles assustam, falam, nossa, aquilo que eu fazia não é quiro. Como que eu posso fazer um curso de quiropraxia ou uma pós-graduação em quiropraxia? Necessariamente você tem de ser fisioterapeuta formado, né? E após isso prestar a fazer a pós-graduação e, como eu disse anteriormente, também o curso ou a prova do COFITO. Existe também cursos de formação em quiropraxia. O que é isso? É igual a pós? Não, não é igual a pós. Porque na pós-graduação você aprende várias técnicas que são utilizadas dentro da quiropraxia americana. São mais de 37 técnicas que se tem na quiropraxia americana das mais diferentes áreas de atuação, desde a quiropraxia ortopédica, esportiva, método de Gonstein, Logan e outras técnicas específicas. No meu caso, por exemplo, eu trabalho muito com a técnica de Thompson, a quiropraxia esportiva também. Posso falar que eu trabalho com todas? Não. Tá? Então, após você ser especialista, você vai se especializar em uma área específica do seu tratamento. Então, aquele fisioterapeuta que fez o curso de quiropraxia clínica, ele tem o quê? Um curso de formação básica, onde ele vai ser um fisioterapeuta que se utiliza de técnicas de quiropraxia dentro do seu arsenal fisioterapêutico, tá? Mas ele não é um quiropraxista. Ok? Os quiropraxistas, eles não manipulam. Os quiropraxistas ajustam. Manipular é a mesma coisa que pegar e fazer um pão, fazer uma massa de cimento. Isso é uma manipulação dos ingredientes para transformar em uma massa. No caso, nós quiropraxistas, nós ajustamos. Nós, após uma avaliação minuciosa, nós corrigimos todos aqueles segmentos que se encontram alterados. Então, o ajuste quiropráxico é o nosso instrumento de tratamento, tá bom? Então, é dessa forma que nós trabalhamos, certo? Então, eu quero aqui deixar um abraço a todos. Quem quiser pode estar me acompanhando. Eu vou deixar aqui o meu Facebook, Lucas Nogueira, Quiropraxia Araraquara, ou mesmo Quiroprática Araraquara, ou colocar Lucas Quiropraxia, ou Instagram, Dr. Lucas Nogueira, tá? Então, a partir daí, vocês podem, a gente vai conseguir estar conversando. Manda sua dúvida para mim, eu vou ter o prazer de estar tirando ela para vocês. Espero estar fazendo outros vídeos para vocês, para estar orientando o fisioterapeuta a buscar sempre a melhor formação e a melhor evolução do seu tratamento. Um abraço.